Olá, meu amigo médico empreendedor, você que está aí do outro lado, que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 43º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui um convidado muito bacana, simpático, o Dr. André Bernardi, cardiologista, pertence ao corpo clínico do Eco Medical Center e vai falar um pouquinho dele, que é um médico por trás do jaleco, qual que é a área de atuação dele, como é que é a jornada do Dr. André. Dr. André, seja muito bem-vindo. César, obrigado, uma satisfação estar aqui com todos, parabéns a toda a equipe, é muito satisfatório estar aqui, muito bacana. Bacana, Dr. André. Conte para nós um pouquinho, né? Qual que é a tua área de atuação hoje, o que você faz? Vamos começar assim, contextualizando o presente e depois nós vamos fazer o teu passado, a tua jornada, tá? Legal, o cardiologista, ele é um cara que nasce com a medicina baseada em evidências, então ele gosta dos grandes estudos, ele precisa fazer a clínica médica antes, ou seja, ele é aquele médico de hospital, aquela medicina interna forte, e depois ele se especializa na cardio, e é assim que a gente fez, e naturalmente tem as subespecialidades, então ele fica de olho nos exames, ele gosta muito de UTI. No início a gente, né, faz muito plantão, aquela coisa heróica do salvar, de estar ali cuidando da PA, do infarto agudo de fato, mas vivendo tudo isso, os interesses pela hemodinâmica, os procedimentos cada vez menos invasivos, mas muito tecnológicos, muito criteriosos, e a gente foi talvez por um lado mais moderno, que eu acredito, que a gente levanta a bandeira da prevenção. Então eu digo que o cardiologista nasceu na UTI esperando o infarto, e aí desde 1960 a maior doença do mundo é o infarto do coração. Mesmo na pandemia, onde a gente viu mazelas, né, de retroescavadeira fazendo buracos para tantos mortos, e realmente nós tivemos muitos, mas os dados do IBGE já mostram 2020 e 2021, em plena pandemia, o infarto e as doenças do coração circulatórias foram as maiores causas de morte no Brasil e em todo o mundo, do IBGE no Brasil. É verdade, inclusive não vamos discutir isso, mas houve até uma mistura, né? O que era realmente mortes por Covid e também mortes por, né, problemas de origem, vamos dizer assim, como um infarto agudo do miocárdio, né? Você do tem coração. Toda razão. Eu tive vários colegas de vários lugares, eu atuei muito. Que houve uma subnotificação, né, em relação a essa incidência, não é isso? É verdade. A gente teve, nessa época, eu estive na vice-presidência da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e a gente lançou uma nota para que as pessoas não esperassem esse infarto em casa, esse AVC, porque os protocolos são tão claros, salvadores, né, de auxílio à população, que aquele temor todo, né, vá ao hospital e pegarás Covid, na verdade prejudicou o nosso tratamento cardiovascular também. Lógico, como você falou, é uma seara muito difícil de entrar, mas tem muito atestado de óbito, muita declaração de óbito com Covid, porque era né, o fim daquele momento. Acho que cabe uma discussão, mas ela é sensível. É sensível. Posso chamar de André, né? Claro, André, conte para nós aqui, né? Você que está aí do outro lado, ouvinte, nós queremos também saber quem é o André. Como é que você iniciou a tua medicina? Como é que você fez a tua jornada para chegar a ser o cardiologista que você é hoje? Conte para nós assim. É uma jornada longa, é bacana que depois de um tempo você já não sofre mais, você vai apenas levando, né? Se contar muito as pedras, acho que você gasta energia. Mas eu sempre quis fazer medicina, era um desafio, assim, parecia ser o mais difícil, aquela coisa inatingível. Eu sou de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, se chama Papanduva, e a minha mãe é professora de escola pública, o meu pai caminhoneiro, e a gente estudou muito para tentar passar nas universidades públicas, porque não teríamos condições. E não dava certo, estudo, até o momento que a gente conseguiu passar na universidade privada, lá em Santa Catarina mesmo. Eu lembro que o meu pai disse que fiz um empréstimo para a faculdade. Eu falei, puxa, que bom, né?
Eu precisava disso, não sabia nem como íamos pagar. Fiz o empréstimo para a primeira mensalidade. Aí o restante agora vamos ver como é que a gente faz. Então você vê que a vida ela vai nos ensinando e nos moldando. E aí, que grande aprendizado, hein? Ó. Um passo de cada vez. Tipo, não se preocupe com o futuro, o importante é resolver agora. Como diz o provérbio chinês, o mais difícil de andar 100 quilômetros é o primeiro passo, né? Diz que aquela história também das 10 mil horas, né? Da experiência, que para você chegar a ter 10 mil horas, não se preocupe em chegar a ter 10 mil horas. As primeiras 20 horas são as mais importantes. Da decisão de manter. Por isso que eu acabo... Foi dura a história médica, eu acabei me empenhando, fazendo jus aí ao que parecia o impossível, então eu fui cumprindo regras. Que bacana. Que ano que foi isso que você entrou? Foi em 2000. Tá, você entrou na faculdade lá em Santa Catarina no ano de 2000. 2000. E para passar no vestibular, que eram uns meses antes, com idos de 20 anos de idade, na mesma semana em que eu sou aprovado na faculdade de medicina, a minha namorada, já de algum tempo, grávida do João Gustavo, nosso filho. Meus parabéns. De 22 anos. Então, naquele momento, nós formamos a família e o desafio da faculdade vindoura. Tivemos nossas privações no início, mas que hoje a gente recorda com muito orgulho desse trajeto, dessas dificuldades. Muito, olha, bacana, né? Os desafios de você ser pai e ao mesmo tempo acadêmico de medicina e depois os desafios dos plantões. Isso aumentou muito, como eu ia te falar, a responsabilidade, são assim, muito aplicados, né? Sempre tentei cumprir as regras e a nossa profissão nos exige muito, né? Eu acho que a cobrança do colega, o vestibular seleciona pessoas que têm grandes histórias, é muito bonito. Eu sempre digo que talvez o médico seja um dos profissionais que mais recorda os tempos da universidade. Você veja que ele faz alusão aos anos atrás, a como aquilo se deu, né? Aquela família, a sua turma, as características e heterogeneidade. São marcantes. Muito marcantes. Quando as pessoas comemoram as turmas lá adiante, eles recordam de detalhes durante o curso. Isso é muito bonito, porque acho que mostra o envolvimento de cada um. Exato. Aquele momento, talvez sacerdócio seja um termo hoje menos moderno, mas a gente se debruça com aquilo. E eu acho que discutir esse tipo de coisa agora é importante. As gerações vão mudando, hoje as coisas são mais rápidas, mais tecnológicas, e discutir isso talvez ajude os nossos jovens médicos também a saber como trilhar, como nós chegamos até aqui, né? E o João faz o que hoje? O João já está na universidade? Está na universidade, ele teve muito sucesso, ele sempre gostou de jogar futebol, aí jogava na escolinha do Figueirense, em Santa Catarina. Ele veio para cá, foi para o Atlético Paranaense, depois foi para a escolinha de São Paulo. Ele foi tendo muito sucesso até o momento que ele foi terminar o segundo grau nos Estados Unidos, consegue uma bolsa na universidade e hoje está terminando business na Carolina do Norte. Que bacana, hein? Deu uma alçada aí, muito interessante. Que interessante. Parabéns. Muito. Né? Eu acho que os filhos são as nossas extensões. É verdade. Então vocês estão de parabéns. Como é que é o nome da sua esposa? A Sabrina. Parabéns. O João Gustavo. Então, nós durante muito tempo fomos uma família de 3. Aí agora, mais recentemente, tivemos a Laura Helena, que hoje tem 8 e 6 anos. 8 e 6 anos. Né? Então vocês são em 3 filhos. Agora 3 filhos. As 3 filhas. Parabéns, que bacana. Legal a história. Bacana. A intenção dessa temporada é justamente essa, conhecer um pouco o médico também, além da medicina, sabe? Legal. Então, obrigado, André, por compartilhar aí a tua história familiar, muito bonita, assim, bacana. Tenho certeza que algum colega já pode até ter se identificado com alguma situação, assim, de, eu fui pai também na época de faculdade, eu sei o que o André está falando, né? E eu acho que eu lembro de colegas, primos, famílias, amigos. Você gosta de estudar muito, porque o médico, eu acho que isso passa a se tornar tão natural no nosso dia a dia, né?
que acho que quando você não faz disso um sofrimento, porque o estudo pode ser um pesar mesmo. Se a gente olha para trás, a gente vai lembrar de muitos finais de semana, muitas festas talvez que a gente deixou de ir, mas acho que o foco não é desse copo meio vazio. Acho que deve ser assim, poxa, era o interesse de seguir adiante, porque depois da graduação vem a residência, vem a outra. É isso aí. A gente faz prova de tia. E é só o começo, né? É isso aí. Acho que não pode ser um sofrimento. Eu estou chamando muito, né, para os jovens médicos que certamente assistem o seu programa, o seu podcast. Eu acho que são boas perspectivas que a gente quer chamar aqui. Então, aproveitando esse tema do jovem médico, que é uma área que a gente também explora bastante aqui no nosso podcast, tem vários acadêmicos e também recém-formados, os médicos novos que estão indo para o mercado. Como é que você vê dentro da área de cardiologia, né, esse desafio para o jovem médico que está entrando nessa área? Sabe que foi muito interessante estar aqui hoje. Nos 2 últimos dias, nós recebemos visitas de avaliadores do MEC, na FAP, a Faculdade de Pinhais, que muito provavelmente teremos um novo curso de medicina. Eu estou lá temporariamente ou credenciado nesse momento enquanto coordenador do curso. Então a gente vem trabalhando quase há 1 ano aí, formatando o ensino médico, as atualizações, e preocupado exatamente com esse sobre esse tema, médico, né? Sobre esse assunto. E o ensino ativo, as tecnologias, as simulações, a gamificação, acho que são grandes assuntos, inclusive podem ser temas, né? Exatamente disso me parece muito moderno, exatamente para tentar trazer o jovem com essa astúcia, essas habilidades todas, e evitar exatamente essa questão de parecer que tem que estudar muito, aquela aula expositiva, o professor no tablado superior, o aluno, né, apenas ouvindo e recebendo informações. Então eu acho que essas metodologias ativas de ensino têm a trazer muito o jovem médico. Eu acho que a saúde tem evoluído por conta da nossa disciplina e ciência, mas certamente associada à tecnologia, que nos ajuda nos diagnósticos precoces, em levantar a bandeira de prevenção. Então, eu acho que o jovem médico tá muito inserido nesse momento e nós estamos, acho que, nos adaptando aí ao novo ensino. É um novo ensino, né? E que faz parte de todo esse contexto, né, deles, do que eles passam no dia a dia, de querer participar e não só tomar uma opinião que passam para ele, mas ele poder também se inserir no meio, por exemplo, através de discussão de casos clínicos, feito em podcasts, né? Trazer um especialista, situações corriqueiras. Isso é um complemento, acho que, do ensino-aprendizado muito interessante para a universidade, né? Eu concordo. É uma provocação que eu faço aqui, sabe? Plenamente. Você, como membro de uma instituição que está, de repente, indo para esse lado, é uma ferramenta espetacular. Espetacular. Eu acho que aquela definição, aquela intenção do PBL, Sim. Né, do aprendizado baseado em problemas. Eu acho que a qualquer idade nossa, né, um caso que você pode misturar várias especialidades, você pode ter patologia com hemodinâmica, com um paciente internado, cirúrgico. Então, acho que isso interessa ao médico sempre e ao jovem médico o exercício, né, de tentar raciocinar. E eu acho que é isso que muitas vezes, esse fracionamento das especialidades, o paciente mesmo tem perdido ou já consentiu. Ele diz assim, não vou falar da gastro agora, porque depois eu vou na gastro. Eu não vou queixar de pele, porque depois eu vou no dermato. E eu acho que a ideia é juntar, né? É isso mesmo, resgatar, né? Resgatar. E aí acho que a gente fica mais humano quando ouve, por mais que não seja cardiologia, e fazer o exercício de tentar associar aquilo com as nossas áreas, né? Lógico que é difícil, os tempos são curtos, tudo é um pouco mais rápido, e o jovem médico vai ter que lidar com isso, né? Você comentou comigo, André, que você está fazendo doutorado ou já concluiu? Então, nessa trajetória, clínica médica, cardiologia, prova de título, tá. Aí a gente
se tornou membro da Sociedade Europeia de Cardiologia. Tá. Fizemos o doutorado na PUC do Paraná em Ciências da Saúde. Passei um tempo na Universidade da Califórnia. E aí, ano passado, recebi o título do doutorado. Então, essa história... Quanto tempo você está estudando? O médico vai estudar sempre. E teu orientador disse que foi o Dr. José Faria, né? José Faria. Abraço ao Dr. José Faria, um grande amigo. Uma pessoa maravilhosa que me ensinou muito, me estimulou, né, a chegar lá. Eu até brinco que é o aluno que estudou até o fim. É isso mesmo. E agora, qual que é a posição hoje de vida profissional do Dr. André? Qual que é a tua rotina? Você vai para o consultório, você atende no Ecomédico, você tem algum outro local que você está atendendo? A gente tem algumas clínicas. Tá. Depois da pandemia, eu trabalhei muito no Covid, estive no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, na região metropolitana de Porto Alegre, sempre fazendo coordenação médica desses plantões, da capacidade de atendimento, na gestão de hospitais. Eu estive na direção da Santa Casa de Curitiba, que é o hospital mais antigo do estado do Paraná, durante alguns anos. Isso me ajudou a ter algumas noções de gestão e aproximação com o médico, né? Então, a nossa rotina depois da pandemia mudou muito. O cardiologista que, como eu falei, parece que nasceu assim no pronto-socorro esperando um infarto, eu achei que o cardiologista podia estar mais próximo do paciente, fazendo prevenção. Então você está mais na área de prevenção. Prevenção. Então, saímos de hospital, acho que o ecomedical vem como uma estrutura exatamente nesse sentido que estamos falando, a junção de especialidades, a integralidade do paciente, o acolhimento num lugar só, quer dizer, fazer saúde não hospital. Eu até tenho uma frase, né? Hospital para os hospitalares. Eu acho que essa é a saúde quando ela não deu certo, quando a gente descompensou. Ou quando eu não cuidei da hipertensão, ou quando eu não cuidei do diabetes, ou eventualmente eu tinha uma litíase vesicular e depois entrei com o abdômen agudo. Então, eu acredito muito que a gente possa fazer uma prevenção primária das doenças. É lógico que elas nunca serão 100%, mas eu imagino que a grande maior parte dos pacientes, os novos atletas, os não doentes, os jovens, também são vindos nos consultórios para conhecer a sua saúde. Os check-ups, as avaliações hoje são muito pouco invasivas e acho que mostram tendências para o futuro, para o paciente ficar cada vez mais bem cuidado. Que bacana. Nós participamos de uma forma meio que indireta junto ao crescimento ali do Ecomédico Center, e eu vejo que o conceito do One Stop Shop, desse conceito de One Health Center, tipo, você tem tudo lá integrado, isso ajuda muito, né, no sentido do que você vem exercendo, dessa medicina integrativa, preditiva até, não é nem prevenção, até antes, né, que você começa a acompanhar já há algum tempo, daí o indivíduo, vamos chamar assim, sem ser necessariamente o paciente ou o doente, porque não está doente, né, e depois se age. Eu acho que eles todos são bem-vindos, né? As pessoas perguntam muito, eu sempre cito, é um dado duro, né? Que nunca um estudo de check-up mostrou redução de mortalidade. Mas também é muito difícil desenhar um estudo desse. Eu acho que quando a gente fala de check-up, avaliação e prevenção, conhecer a sua saúde é saúde, né? Você saber que tem tendências na sua família, que você pode ter graus de hipertensão, vamos considerar um pouco a nossa área, uma desglicemia, o sobrepeso, como está frequente no Brasil, né? Então, e depois você vê na meia-idade o mau controle, então, da glicose, do colesterol, da pressão arterial. E eu acho que espaços como esse são excelentes para a gente chamar a atenção de como o trabalho de base ainda tem por ser feito. Então eu vou aproveitar aqui e vou explorar um pouquinho o Dr. André. Posso? Opa. Dr. André, baseado assim na tua clínica do dia a dia, o que você observa assim, numa faixa etária de um indivíduo entre os seus 25 até 50 anos, não, até os 40 anos, que você observa assim, com mais frequência que ele poderia mudar
que ainda dá tempo para não chegar a ter alguma patologia como infarto agudo do miocárdio, algum tipo de problema vascular futuro? Você recomendaria alguma coisa assim? Eu observo muito no consultório que a população nessa faixa etária dos 20 até os 40, 45 anos não estão fazendo, por exemplo, alguma coisa, ou estão fumando demais, estão fazendo que o pessoal mude. Você passaria alguma orientação para nós baseada numa frequência de achado clínico que você observa no teu dia a dia? Muito interessante. Você levanta um ponto, essa é a chamada pergunta de $1 bilhão, né? Porque, mas é só por curiosidade, eu sou curioso. Eu acho que é um todo. A definição de saúde ela é ampla, né? Tá. Social, econômica, patológica, porque eu acho que o mundo contemporâneo nos fez trabalhar muito, né? De todas as áreas, comer rapidamente e ao final do dia talvez estar estafado e fazer menos exercício. E acho que esses hábitos de vida nos levaram a adoecer os nossos caninhos, as nossas artérias. E aí hipertensão, diabetes e colesterol é um tripé a ser prevenido. Como você falou, o Brasil estava em diminuição, exato, né, de tabaco, e agora esses cigarros eletrônicos voltaram. Então, eu acho que tudo como diz os documentos americanos, MEV, mudança do estilo de vida. Então, se a gente lembrar da dieta DASH, lá do Mediterrâneo, eu acho que se a gente puder lembrar como que eles vivem, né? Então, à beira-mar, uma vida tranquila, peixe, vegetais, um fio de óleo de oliva, meia taça de vinho. Entendi. Essa população tem menos infarto e morre menos. Então, talvez o que nós pudermos nos aproximar dessa população pequena, né, desse ideal, porque a gente comenta isso com os pacientes, ele diz, mas eu vou fazer o quê? Se eu estou cuidando da família, as mães e as mulheres que, né, trabalham tanto, e depois tem que cuidar da casa, do seu trabalho. Então, a sobrecarga, né, cerebral hoje é muito grande. É muito grande. Eu acho que está por aí a resposta. Não, perfeito. Né? Eu acho que foi assim. A pergunta foi muito genérica e a resposta também atendeu de forma genérica a pergunta. São grandes discussões, realmente. Grandes discussões, né? Mas nós somos otimistas. Eu sou muito otimista. Você vê que existe um progresso de melhoria, pelo menos de preocupação em relação à prevenção? Está aumentando? Eu acho que muito. Quando a gente vê, como você falou, dessa população mais jovem, que tem vindo ao consultório, que está interessado em conhecer a sua saúde, a gente chama de o fator de risco imutável, né? Não há como negarmos a nossa família, a nossa genética. Então a gente precisa conhecer se isso está antecipando, né? Se essa hipertensão, esse colesterol está vindo desde cedo, ou se os meus hábitos estão rebatendo isso e eu estou equilibrado, né? Perfeito. Eu faço meu exercício, eu me cuido. Eu vejo as discussões muito interessantes hoje da dieta, de boas escolhas. Apesar da gente ter uma grande população, talvez mais da metade, em sobrepeso, eu também sou otimista. Eu vejo as pessoas interessadas em saúde, os novos atletas, que eu digo que é uma grande população, e aí nós médicos podemos ajudar que isso seja saudável, né? Perfeito. A gente observa aí nas discussões de grupo que o assunto saúde ele está muito em alta, sabe, em todos os aspectos, até nos business, como talvez teu filho já tenha comentado, as instituições, os empreendedorismos em volta da saúde, sabe? Por isso que eu pergunto, não é algo que está sendo negligenciado. Perfeito. Né? Não, e você falou algo muito importante, para a gente ser protagonista, né, o entusiasta, espaços como esse, entusiastas da saúde, para que exatamente depois de uma guerra chamada pandemia, a saúde saia fortalecida, né, e que nós médicos possamos ajudar, todo profissional de saúde, possamos ajudar a todos, né, nessa caminhada de conhecer sua saúde, ver suas tendências, fazer suas tomadas de decisão. Uma vez eu brinquei com o João, meu filho, né, numa discussão de pai e filho, falei, João, calma, a vida é uma sequência de Y em série. Eu quis dizer para ele que a gente toma pequenas decisões durante o dia que ao final farão grandes diferenças.
Isso pode estar na tua dieta, fazer aquele pouquinho de exercício, o bem-estar com a família, né? É lógico, o trabalho nos consome, eu acho que está todo mundo acelerado demais. O mundo está acelerado, imediatista. Mas eu também sou um entusiasta de que as pessoas estão inteligentes o suficiente para modificar e equilibrar. Que bacana, doutor André, obrigado. Vamos conhecer um pouquinho aqui do André por trás do jaleco, o médico por trás do jaleco. Opa. Vou te fazer uma pergunta, se você puder responder assim de prontidão, tá? Certo. Indica um livro. Um livro. Eu gosto do... Que venha na tua cabeça, não precisa ser médico. Eu me lembro de um conto muito bacana do Machado de Assis, que era da agulha e a linha. E esses contos, quando o livro é denso, eu gosto. Quando ele deixa a mensagem para sempre, sabe? Gosto também dos mais fáceis, né? A gente assiste filmes mais tranquilos também, mais divertidos. Mas me lembrei agora desse conto, assim, que eventualmente no dia a dia você lembra das conclusões, que às vezes você faz a costura e acaba levando umas linhas que não são boas, Interessante. Outras linhas que farão grandes carpetes. Bacana. Eu vejo que você já passou por alguns momentos da tua vida que você teve que compartilhar parte do teu tempo, por exemplo, você foi pai e ao mesmo tempo acadêmico de medicina. Então, o que significa tempo para você? Sabe, eu digo, eu acabei lendo isso no Netflix tem acho que é um documentário do Windows, é o nosso, não é o Steve Jobs. Bill Gates? O Bill Gates. O Bill Gates indicou um livro de alguém, eu dei uma olhada, ele falou assim, só tem duas coisas na vida. Então isso não é uma teoria minha, mas eu concordo. Você tem tempo e energia. O tempo é contínuo, você pode relativizar realmente, né? Em momentos bons ele vai passar mais rápido. E a energia, ou como diz o gaúcho, né? Metade da minha família é gaúcho, você tem que decidir as guerras a qual quer entrar. É isso aí. Então eu acho que quando você destina energia para o bem ou para aquilo que você quer construir, né, que seja a família, o bem-estar, eu acho que essa é a energia boa. E o tempo, ele deve ser muito bem aproveitado, finito que é, e aí a nossa energia tem que ser bem gasta. Que bacana. Doutor André, alguma mensagem final para os acadêmicos que estão se formando e para a população de uma maneira geral que você queira nos passar, que você acha que é importante na área de cardiologia ou de vida até, não precisa ser exatamente na área médica? Eu acho que o jovem médico hoje ele está naturalmente muito ligado ao plantão, aquelas muitas horas, aquilo é estressante. A gente vê inclusive o jovem adoecendo por isso, mas com perseverança, né, com parcimônia, esse desenvolvimento, quando a gente olha para os nossos professores, olha para o passado, como a vida médica é tão longa e deve ser tão humana e calma, a gente estende a mão melhor para o paciente. E evitar entrar, né, nessas atribuições ou nesse dia a dia tão corrido, de tomar decisões tão importantes em curto tempo. Isso me preocupa nos plantões e a gente faz, todos nós fizemos Sim, isso. Em algum momento nós vamos ter que fazer. Mas após essa fase, né, tomar isso como ensinamento para o futuro ser mais parcimonioso. Que bacana. Você fala assim com muita propriedade. Eu vejo que você é um excelente professor. Parabéns. Que bom, obrigado. Né? E que siga essa, que eles chamam de lifelong learning, né? Que a vida inteira a gente vai aprendendo e vai ensinando. É isso que a gente deixa como legado. Uma satisfação estar aqui. Bacana. Parabéns pelo programa, pela estrutura. Bacana. Muito, muito bom o espaço realmente para a gente trocar experiências. É isso, é essa a nossa intenção e é esse o propósito do Ser Médico. Obrigado, obrigado. Pessoal, agradeço a participação de vocês que estão aí do outro lado, no nosso 43º episódio do Ser Médico Podcast. Eu não posso deixar de agradecer ao Hospital Hipo,
o Ecomédico Center, nossos parceiros, e também as empresas que nos apoiam, que é a Petwell, um plano 100% digital voltado à área pet, e também o pessoal do Pironte Advogados, que eles fazem um trabalho magnífico na área de compliance, de governança, de lei geral de proteção de dados. Ok? Pessoal, nos sigam nos episódios anteriores e bora lá!